A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Vamos render toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Tudo que tem acontecido nesse propósito é porque Ele tem agido nas nossas vidas. Nós somos pessoas, simples seres humanos. E nós somos os vasos que Deus tem usado, eu e você. Eu estou sendo usada na sua vida e você está sendo usado na sua casa, na sua família, na sua igreja. Em nome do Senhor Jesus e nós juntos iremos levar a palavra do Senhor. Estamos levando a palavra do Senhor até outros que necessitam. Que nós possamos render-lhe graças neste dia. Que nós possamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E reconhecer que Ele, somente Ele, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, Senhor, este propósito é do Senhor, para o Senhor, feito por ti, em ti e para ti. Que a tua palavra, que a tua presença, que o teu amor, a tua graça sejam manifestos em cada um daqueles que estão participando, Pai. E que eles possam derramar sobre as suas famílias, sobre a sua igreja, os seus amigos, e que o nome do Senhor seja enaltecido em nome de Jesus. Amém? Vamos à leitura do dia 12. Desculpa. Desenvolvendo a amizade com Deus. Deus oferece a sua amizade ao justo. Provérbios 3:32. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-se tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos, a ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, a se importar com aquilo que é importante para Ele e a desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas e sobre seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste em que seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo dos pecadores. Ver Mateus 11:19. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a fraqueza deles. Na verdade, até a incentiva. O Senhor permitiu que Abraão o questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou-o sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de 50 a 10 pessoas juntas. Deus também escutou pacientemente de Davi as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura durante a aprovação. E no final, Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhes disse: Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. E meu servo Jó orará por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. Jó 42, 7 e 8. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, em Êxodo 33, 17,
Deus expressou sem reservas sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: Tu me dizes, conduza este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu: Minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: Está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Êxodo 33, 12 e 17. Poderia Deus lidar com esse tipo de fraqueza se ela partisse de você? Sem dúvida. A verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com ele e dividir seus verdadeiros sentimentos, não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Quem sabe você precise confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa da nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta no que William Bach chama seu rompimento oculto com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se ele permitiu isto? O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, porém, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó, em Jó 7, 17 e 21. Asaf, Asaf em Salmos 73, 13. Jeremias, em Jeremias 27. E Noemi, em Ruth 1, 20. Noemi, em Ruth 1, 20. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com a ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi. Derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhes todos os meus aborrecimentos.
Estou totalmente abatido. Salmos 142, 2. O 2 e o 3. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas. Em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles os expressaram sinceramente, abertamente e publicamente. Desculpa, gente, a fungação. Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Devo optar por obedecer a Deus pela fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que ele diz, mesmo sem compreender, sua amizade com ele se aprofunda. Normalmente não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. João 15, 14. No capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou amigos podia se referir aos amigos do rei, numa corte real. Embora esses companheiros íntimos usufruam privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo o que Ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos. Mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos. Então, obedecemos por amor. E nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: Como o Pai me amou, assim eu o amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, 9 e 11. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai. Ele é o modelo para nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo o que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservemos nossa amizade irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a Ele. O amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões, somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias, mesmo por um simples ato como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém. Trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro mais precioso que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu:
Este é o meu filho amado e estou plenamente satisfeito com ele. Mateus 3,17. O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas 2,51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isto o que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Assim, quanto mais vocês se tornam amigos de Deus, mais se importará com o que é importante para Ele. Mais sofrerá com o que lhes causa sofrimento e mais se alegrará com o que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. A prioridade de Deus eram suas prioridades, e os desejos dele eram seus desejos também. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. 2 Coríntios 11:2. Davi se sentia da mesma forma, pois o zelo pela sua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Salmo 69:9. O que importa mais para Deus? A redenção do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras como anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais de sua perfeição e do seu amor. Salmo 27:4. Em outros salmos ele diz: o teu amor para mim vale mais que a vida. Salmo 63:3. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis 32:2. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada, e Deus gosta quando demonstramos paixão por ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante. Era sua primeira prioridade, objeto de total concentração, e o mais importante, objetivo da sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A The Amplified Bible exprime toda a força da paixão de Paulo. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo, e que possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. Filipenses 3:10. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. E você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outra coisa por causa dela? Valeria a ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo.
Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permitir que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis: o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelo de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que a receba. Repita esta oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Se quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Jeremias 29:13. Seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada mais importante que fazer amizade com Deus. Esse é um relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. 1 Timóteo 6:21. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Amém? Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Versículo para memorizar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8a. Pergunta para meditar. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Amém? Aqui nós terminamos a leitura. Hoje um pouco fungada, peço até perdão, mas que seja bênção na sua vida, assim como está sendo na minha. Amém? Não há nada mais importante que fazer a amizade com Deus. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. E você deve buscá-la intencionalmente. Você deve lutar por isso. Você deve batalhar por isso. Lembra de Jacó, que ele batalhou a noite toda e Deus deu a bênção para ele? Ele se agarrou ao Senhor e não soltou enquanto o Senhor não desse a bênção para ele. Deus é apaixonado por pessoas que insistem, persistem e ficam com ele. Lembra que Jesus deu até aquele exemplo daquele juiz injusto? Se o juiz injusto vai fazer justiça para você, imagina o seu Deus que é justo. Então, meus amados, não é hora de desistir de lutar. Não deixe que o inimigo se ande dentro da sua casa. Não deixe que o inimigo destrua seu filho, sua filha, seu marido, seu casamento. Não deixe que o inimigo envie sua esposa para longe de você com seus filhos. Não deixe que o inimigo destrua seu lar. Não permita isso. Não permita que o inimigo faça com que sua mãe e seu pai caminhem para o inferno. Ajude a salvá-los. Se levante, batalhe, porque Deus não é Deus que decepciona a gente. Ele não vai te decepcionar. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda os caminhos do Senhor, só confie e vá. Você realmente deseja amizade com Deus mais que tudo na sua vida? Você deseja realmente que a sua família tenha amizade com Deus mais que tudo na sua vida? Você deseja ter o nome escrito no livro da vida mais que tudo na sua vida?
Você deseja que os seus também tenham o nome deles escrito no livro da vida? Qual é a real importância que você dá para isso? Vale a pena desistir de todas as outras coisas no mundo por causa disso? Valeria será o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades, o esforço de desenvolver o hábito da oração, o esforço de desenvolver o hábito de estudo da palavra, o esforço de desenvolver o hábito de jejuar pelo menos uma vez por semana? Será que vale a pena o esforço de buscar? Pense sobre isso. Todo o esforço que você está fazendo hoje, neste dia que tem muita gente descansando, você está esforçando e buscando ao Senhor. Tem muita gente passeando, você abriu mão de várias coisas para estar com o Senhor agora, buscando. Será que isso vale a pena? O que tem que ser mais importante para você? Pense. Se você deseja estar mais perto de Deus, você precisa ser honesto com Ele. Você precisa confiar nele, se importar com as coisas que ele se importa. E você precisa desejar ardentemente. Eu te convido a fazer desse o maior motivo, o maior desejo, a maior busca da sua vida, a maior batalha da sua vida. É estar mais perto do Senhor. É quebrar toda muralha que divide você do Senhor. É passar por cima da rejeição, da mágoa, da dor, passar por cima de tudo, do desânimo, do cansaço, da doença, passar por cima de todos os obstáculos e alcançar o Senhor, e alcançar a presença do Senhor. Porque nada, nem ninguém é mais importante. A palavra é claríssima sobre isso para nós. Gente, cultivar a presença do Senhor requer muito esforço. Quando você vai cultivar uma plantinha, requer esforço? Não requer? Você precisa de aguar, você precisa dar um adubo, você precisa podar, para ela ficar bonita. Do contrário, ela fica feia. Se você vai cultivar um casamento, então tem que ter um esforço triplicado. Você tem que negar até as suas vontades. Você tem que fazer tanta coisa. Olha, nesse tempo desse propósito aqui, eu tenho que dar um testemunho, um crédito e agradecer a Deus pela vida do meu marido, que tem sido um braço forte. Ele tem me ajudado até nas coisas daqui de casa, para que eu consiga fazer esses vídeos, esses áudios a tempo para vocês. Então, tudo requer esforço. Nada a gente faz sem esforço para Deus. O céu é tomado por esforço. Então, se você deseja a presença, se você deseja a amizade com o Senhor, você tem que se esforçar. Se você ficar dando vazão às dificuldades, se você ficar olhando para os obstáculos, você fica estagnado no mesmo lugar, nunca vai sair do lugar. E o inimigo vai só jogando folhas para cima de você. E você vai desaparecendo. Então você precisa reagir. Você precisa se esforçar. Você precisa se levantar. Deus deseja um relacionamento com você, mas ele não força a sua proximidade. Ele não força que você chegue perto dele. Ele não te força a querê-lo. A palavra do Senhor em Tiago 4:8 diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Então você tem que ter um primeiro passo aí. Você tem que andar, você tem que buscar, tem que se esforçar. Você não pode ficar olhando para as dificuldades. Ele se revela àqueles que o desejam de todo o coração. Aqueles que o desejam com intensidade, com sinceridade. Ele se revela àqueles que têm fome e que têm sede de Deus. Você quer Deus? Quer Deus na sua vida? Então, eu vou te dar alguns critérios para isso
e você vai ver como que vai facilitar muito para você a busca ao Senhor. Quando você abrir os seus olhos, você vai ver um horizonte mais simplificado. Por exemplo, se você quer Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa ser honesto diante dele. Não adianta a gente chegar perto de Deus e achar que nós vamos enganar ele ou enganando a nós mesmos, nós vamos enganar a Deus. Ele não quer que nós usemos uma máscara religiosa. Cheguemos perto dele como os religiosos perfeitos. Ele quer ouvir a verdade que está no nosso coração. Por exemplo, se você está frustrado com ele, fala para ele. Senhor, eu estou frustrada com o Senhor porque o Senhor não fez isso, que eu queria, isso, isso. O Espírito Santo vai falar com você, vai te dar as respostas e essa frustração acaba. Mas se você ficar escondendo as coisas do Senhor, você sempre vai ficar com esse peso. Outro exemplo, você está com dúvida a respeito de Deus. Está com dúvida, Senhor, será que Deus existe? Será que isso está na sua cabeça? Fala isso para Ele. Não fica falando para as pessoas, levando seus problemas para as pessoas, reclamando para as pessoas. Reclama para Deus. Vá para o seu quarto e reclama para Deus, chora, desespera, descabela lá diante de Deus. Está apaixonado por Deus? Fala para Ele que vai ser mais lindo ainda. Todos os tipos de sentimentos que você sentir em relação a Deus, à vida, à circunstância, entra para a presença do Senhor e derrama isso lá diante dele, sentimentos bons, sentimentos ruins, não tenha vergonha. Derrama perante ele o teu coração. Salmo 62, 8. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, 1. Então entra diante do Senhor e seja honesto com ele. Seja honesto sobre suas dores, sobre as suas dúvidas, sobre os seus medos, as suas angústias, as suas preocupações. Entra diante dele, já leva uma toalhinha para você chorar. Eu tenho uma toalhinha que eu já deixo aqui no meu cantinho de oração, porque eu derramo e choro diante do Senhor tudo aquilo, e ele tem me ensinado cada dia. Chora, minha filha. Chora, derrama as tuas lágrimas diante de mim. Derrama tudo aquilo que você sente diante de mim, porque eu vou ouvir, vou responder. E quando você estiver clamando diante de mim, derramando suas aflições, eu vou te livrar de todas elas. Então, meu amado, minha amada, você tem aflições, tem medos, tem preocupações, tem angústias, vive dores, vive doenças, todas as dores e tristezas. Derrama diante dele, seja honesto com ele. Não tenha medo de falar com teu pai. Não tenha medo de expressar tuas dores para o teu pai. E se você o ama, se você já ultrapassou esses obstáculos de dúvida, de ressentimentos, derrama o teu amor na presença dele. Conta para ele que você o ama, que você quer ele mais do que tudo na sua vida. Derrama-te na presença dele e ele vai responder. Tenha certeza, ele vai responder, você vai ouvir. A intimidade, meus amados, ela exige verdade, ela exige ação, que você vá lá e se derrame. Ela exige transparência, seja transparente diante de Deus. Olhe-se, está com problema de autocomiseração, de pena de si mesmo? Entra diante dele, derrama essa pena diante dele. Amém? Não tenha receio de falar tudo para ele, seus pecados, suas angústias, seus medos, se derrama diante dele, seja honesto. Essa é a primeira coisa, se você quer Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar diante dele com honestidade. Seja honesto com o Senhor. A segunda coisa, você precisa confiar nele sem questionar.
Se Deus te dá alguma ordem e você começa, mas é isso, mas será que é isso, mas será que é aquilo? E não faz, porque você fica ali patinando no meio do caminho. Por quê? Porque você dá mais vazão à dúvida, à coisa fazer sentido para você do que a ordem que Deus te deu. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Está escrito em Provérbios 3:5. Ou seja, Deus sabe muito mais que você. Deus sabe todas as coisas. Nós não podemos dar conselho para Deus. Então, desejar Deus é mais que buscar respostas, é obedecê-lo mesmo quando ele está em silêncio. Você não está ouvindo nada, você não está sentindo nada, mas você sabe a direção que você tem que ir. Por quê? Primeiro, Deus já te deu a revelação na palavra dele. O que é que você deve fazer? Todas as coisas, tudo que você for tomar uma decisão, você tem que fazer o que é correto. Isso aí já é um princípio. Você precisa sentir paz. Isso aí já é princípio. Então, você vai fazer a vontade dele sem questionar. Senhor, mas fulano foi injusto comigo, agora eu tenho que abençoar a vida dele. Tem. Se o seu inimigo sentir fome dele de comer, se sentir sede dele de beber, fazendo assim você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. No que depender de você, faça tudo para estar em paz com todos. O outro não quer ter paz, mas eu vou fazer tudo, por quê? Em obediência ao Senhor. Mas Deus não está falando nada. Deus está em silêncio. Não interessa. A ordem dele já está dada na palavra dele e eu vou seguir tudo que ele mandar. Então, nós devemos seguir, Senhor, porque ele é digno de confiança. A palavra dele é digna de confiança. Tudo que a Bíblia nos ensina é digno de confiança porque foi o próprio Deus que deixou escrito para nós. Então, gente, a intimidade com Deus, com qualquer pessoa, exige confiança. Se você não confiar, não há intimidade, não há como ter relacionamento. Então, a intimidade com Deus exige a nossa confiança, mesmo sem nós entendermos, compreendermos nada do que está acontecendo. Só confia e vai. Muito bem. A terceira, quando você quer Deus, a terceira coisa que você deve fazer é importar-se com o que é importante para Ele. Você já viu como é triste quando você percebe que a pessoa não se importa com aquilo que é importante para você? A pessoa não dá nem atenção? Não é triste? Já imaginou? Será que Deus não sente isso também? Olha, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Deus fala isso tantas vezes, aquele que faz a minha vontade, esse prova que me ama. Então, Deus ele se revela àqueles que estão alinhados com o coração dele. A nossa vontade, ela se torna igual à vontade de Deus. Então, quando eu decido importar-me com as coisas de Deus, eu vou alinhando a minha vontade à vontade de Deus. Então, se eu não me importo que as pessoas estão indo para o inferno, será que meu coração está alinhado com o Senhor? Se eu não me importo, se o Senhor Jesus veio, deu a vida dele na cruz, e eu não estou nem aí para aqueles que estão se perdendo, será que Jesus não está nem aí para eles? Eu olho eles pela aparência, eu julgo as pessoas pela aparência. Aquele ali não merece nada não. Será que esse comportamento, esses pensamentos estão alinhados com o que Deus quer? Então eu tenho que pensar, por que que eu peço as coisas a Deus? É porque minha vontade está alinhada à dele ou porque eu quero fazer a minha vontade? Então, a terceira coisa, importe-se com o que é importante para Deus. Isso é muitíssimo importante, a vontade do Senhor. Quando a gente faz isso, a gente chora com os que choram, a gente sorri com os que sorri, a gente age como ele agiria. Nós até falamos sobre isso. Quando eu estou, por exemplo, preciso tomar uma decisão. Eu estou entre uma coisa e outra. É só
como a gente diz muito, eu estou entre a cruz e a espada. É só a gente pensar como Jesus agiria aqui. E aí você tem um entendimento de como você deve agir. E na maioria absoluta das vezes não é como eu quero agir, é como eu devo agir. Isso nos torna íntimos, gente. A intimidade é alinhamento. Se eu estou alinhada à vontade do Pai, a minha vontade se torna igual à dele. Imagina? Então eu vou fazer a minha vontade, olha o tanto que vai ser bom. Quarto, deseje a companhia de Deus acima de tudo. Salmo 42:1. Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Não é sobre religião, é sobre fome de Deus. É sobre paixão por Ele. É sobre dizer em todo o tempo: se o Senhor não estiver comigo, eu morro. Então deseje a presença do Senhor. Deseje estar na companhia do Senhor. Intimidade é desejar estar junto todo o tempo. Quando a gente está namorando, você não deseja estar todo o tempo naquela paixão, deseja estar junto? Deus deseja que nós o desejemos assim. Ele não nos força, ele não nos obriga, ele só nos convida. Quando nós desejamos apaixonadamente, continuamos naquele primeiro amor, Deus se alegra e ele nos responde, ele nos corresponde. Então, deseje a companhia dele, queira a companhia dele mais do que tudo, mais do que qualquer companhia na sua vida. Intimidade é desejar estar junto todo o tempo. Intimidade não é sobre religião, é sobre ele, quem ele é. Quem ele é. Você vai conhecê-lo por quem ele é e você vai desejar estar ao lado dele todo o tempo. Não só nos momentos de oração que você vai para o seu quarto, mas todo o tempo que você está respirando. Cada respiração sua é a percepção da presença dele. É maravilhoso. Em tudo isso, você tem o poder de decisão. Você sabia que ser honesto com Deus, todas essas questões que eu falei agora, ser honesto com Deus, querer a companhia dele, confiar nele, deseja, é tudo você tem o poder de decisão. É você que decide. Deus nos deu o poder da escolha e isso faz parte do amor dele. Se tivermos vontade, olha, nós não temos vontade própria, nós não fomos criados com vontade própria. Ele é o nosso criador. Então nós entendemos que ele nos dotou dessa capacidade porque não quer nada forçado. Ele convida e você decide se aceita ou não. Então Deus, ele nos dotou de vontade própria. Eu tenho vontade própria, eu posso escolher. Se ele me deu isso, eu tenho o poder de decidir se eu vou servir a Deus ou não. Se eu quero a presença dele junto comigo ou não. Se eu vou me importar com as coisas que ele se importa ou não. Então nós decidimos se nós vamos ser honestos diante de Deus. Você decide se você vai ser honesto diante de Deus. A palavra do Senhor diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Você decide se vai abrir-se para Deus ou vai esconder-se de Deus. Deus, ele espera de você uma entrega verdadeira e ela começa com a sua decisão. Quando você decide que vai ser honesto com Deus,
Ele te capacita a ser honesto com ele. Ele te enche da graça e você consegue chegar na presença dele e se derramar completamente. Aquilo que você não consegue confessar nem para você mesmo, você confessa para ele. Porque ele te fortalece e te ajuda, mas você precisa decidir fazer isso intimamente, realmente, verdadeiramente. Não aquela decisão assim, de momento. Não, decisão verdadeira. Você tem o poder de confiar mesmo quando não entende. Marcos 5,36 disse: Não temas, crê somente. É uma ordenança, não é? Se Deus me dá uma ordenança que eu não devo temer, devo crer, quer dizer que eu tenho poder de fazer ou não isso. Confiar em Deus é uma escolha. O Espírito te ajuda, mas a escolha é sua. Então, quando você decide confiar, a decisão, quando você toma a decisão, olha, a palavra de hoje para nós é a decisão. Quando você decide confiar, o Espírito Santo te capacita a confiar mesmo sem entender. E aí você entra no agrado de Deus. Você decide se vai valorizar o que é importante para Deus. Josué 24:15. Escolhei hoje a quem sirvais. Ou seja, você pode escolher se você vai valorizar a Deus ou não. Você pode escolher as suas prioridades. O reino de Deus ou o reino do mundo. Você pode escolher se é a sua vontade ou se é a vontade de Deus. A amizade com Deus ou a amizade com o mundo. Você pode escolher. Eu vou fazer amizade com Deus. Não, eu vou fazer amizade com o mundo. Você tem o poder dessa escolha. Você escolhe o que você vai priorizar. Meir, mas eu não consigo ler a palavra, eu não tenho tempo. Prioridade. Meir, eu não consigo fazer todas as atividades do propósito. Prioridade. São as suas prioridades. Você decide se vai valorizar ao Senhor, as coisas que são importantes para o Senhor, ou se a sua prioridade são as coisas que são importantes para você. Então, você vai colocar o grau de importância no que você quiser. Entra a sua decisão. Agora eu vou decidir. Seja claro e honesto e decida. Você decide desejar ou esquecer Deus. Você decide se você deseja Deus ou não. Sabia disso? Lucas 9:23 diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse desejo, desejar a Deus, não tem nada a ver com sentimento, gente. Tem a ver com entendimento. É o meu culto racional. Deus só entra se for convidado. E só você tem a chave do seu coração. Só você pode abrir o seu coração para Deus. Então Deus, ele deseja ser convidado para dentro do seu coração, mas ele não invade. Ele não é como Satanás que invade, que engana, que rouba, que maltrata. Não, o Senhor, ele é honesto, justo, correto, perfeito, gentil, cavalheiro. Ele não invade. Você precisa convidá-lo. E olha que tem vezes que nós precisamos de insistir muito, porque o nosso pecado é tão grande que as barreiras são imensas. Então, a chave do seu coração está na sua mão. Você tem a decisão se você vai desejar Deus ou não. Amém? Se você vai priorizar, se você vai confiar, se você vai ser honesto, tudo isso você decide. Por quê, gente? A palavra de Deus nos fala que Deus nos deu livre-arbítrio. De que forma? O conceito lá no hebraico, lá no grego, o conceito livre-arbítrio, ele tem o sentido de escolher voluntariamente, preferir com intenção. Eu vou te dar duas passagens aqui que mostram que Deus nos deu livre-arbítrio, sim. Que nós podemos escolher, sim. Eu coloquei duas aqui, mas existem muitas outras. Olha,
Deuteronômio 30:19 diz assim: Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que vivas. Lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Lembra da chave do coração que a gente acabou de falar? Deus bate na porta do nosso coração. Eu decido se abre ou não. Então você tem a decisão de mudar hoje de postura, de mudar de atitude diante daquilo que você faz, de mudar a sua decisão e entendendo que a sua decisão exige mudança de atitude. Não é mudança de sentimento. Isso vai ser mudado depois. O Senhor é que vai entrar e que vai efetuar em você o querer e o realizar, é que vai edificar você, é que te vai fortalecer, é que vai te reconstruir. Mas precisa ter uma decisão. E decisão firme. Não é decisão, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Isso não é decisão. Isso é espírito dobre. Decisão firme. O céu espera a sua decisão. Deus bate, mas é você que escolhe abrir ou fechar o seu coração. Você abre e ele te transforma. Você tem o poder de dizer: sim, Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, entre, a porta do meu coração está aberta. Entre, por favor. Amém? Então é você que decide. Escolha hoje mudança de atitude, mudança de perspectiva, mudança de vida. Escolha abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo efetue em você uma transformação. Deixe que o Espírito Santo revele Jesus a você. Deixe que Jesus te leve até o Pai. Deixe que o seu nome seja escrito no livro da vida. Deixe Deus trabalhar, deixa Deus te salvar, deixa Deus te cuidar, deixa Deus te transformar e deixa Deus agir através de você para transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, o seu país. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos passar aos nossos exercícios. Pensando sobre o meu propósito de vida. Então, nós estamos aqui hoje e vamos pensar sobre o nosso propósito e tudo que o Senhor nos falou hoje sobre decisão. O dia 12, entre parênteses, 20/4/2025. O tema: estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Reflita bem sobre isso. O versículo-chave, Tiago 4:8. Eu coloco sempre o da minha Bíblia e coloco o versículo completo, tá bom? Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Então, esse é um versículo para você meditar. Hoje você não precisa decorar. E o decreto para nós hoje, gente, é sobre decisão. Eu vou falar o decreto, você anota e vai orando esse decreto hoje durante todo o dia, falando ao seu coração. Esse decreto, vamos lá, ele diz assim: hoje eu escolho a amizade com Deus. Ponto. Vou ser honesta, confiar, me importar e desejá-lo acima de tudo. Amém? Vou repetir. Hoje eu escolho a amizade com Deus. Ponto. Vou ser honesta, se for homem, vou ser honesto, né? Vou ser honesta, confiar, me importar e desejá-lo acima de tudo. Amém? Glórias a Deus. Gente, falem muito esse decreto de hoje. Decretem isso na sua vida todo o tempo, todo dia.
A pergunta para meditar: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Então, para te ajudar a responder isso, você vai lembrar de tudo sobre as escolhas que nós estudamos e você vai responder. Então, nós estudamos aqui sobre o que eu posso fazer, as minhas decisões, não foi? Nós não falamos aqui, ó, 1, 2, o 3 e o 4? O 1, ser honesto, confiar sem questionar, importar-se com o que é importante para Deus, desejar a companhia dele. Então, você vai relembrar isso que nós estudamos e vai responder essa pergunta, amém? Próximo, o que vou fazer hoje? Na prática, gente, o que vou fazer hoje? Deus te deu o livre-arbítrio. Registre todas as suas decisões de hoje. Então, o que você vai fazer hoje? Você vai registrar o que você tem decidido hoje. E você, dentro desse registro que você fez, você vai escolher 3 dessas decisões que você tomou intencionalmente para glorificar ao Senhor. Por exemplo, desde que você acorda pela manhã, você toma decisão. Você decide levantar, você decide trocar de roupa, você decide tomar um banho, você decide se higienizar, você decide tomar um café, você decide o que comer. Tudo a gente vai decidindo durante o dia. Então, vai repassando o seu dia, vai fazendo as decisões que você teve e cita para você 3 decisões que você tomou intencionalmente para agradar a Deus. Por exemplo, eu poderia reclamar em tal situação, mas eu agradeci. Eu poderia responder à altura, mas me calei e orei. Então, eu poderia ter respondido ao fulano, aconteceu isso e isso, mas eu me calei. Eu poderia desistir, mas escolhi continuar. Eu poderia ter desistido do propósito, mas eu escolhi continuar. Eu poderia ter desistido do jejum, mas eu escolhi continuar. Eu poderia ter desistido de estudar a palavra de Deus, mas eu decidi continuar. Eu poderia ter desistido de orar, de tirar tempo, de estar lá no meu secreto com Deus, mas eu decidi continuar. Então, relaciona o que você fez. Para que isso, Meir? Para que eu vou fazer isso? Para que Deus trabalhe dentro de você a sua capacidade de decidir, continuar, querer, obedecer, ser honesto com Ele. Amém? Pedidos de oração. Hoje você tem a escolha. Você escolhe, né? Escolha Jesus. Eu vou te dar alguns versículos aqui e você vai orar esses versículos escolhendo Jesus. Você vai escrever uma oração onde você usa como base essas palavras, essa palavra de Deus, e você escolhe Jesus. Você vai lendo e vai personalizando a palavra e vai saltando ao seu coração. O Espírito Santo ele vai saltando as frases ao seu coração e você vai escrevendo. Depois que você escrever, você lê a sua oração e você ora a sua oração e você entrega a sua oração a Deus. Amém? Então, os versículos que eu deixei para você como base, entendendo que você tem toda a liberdade para acrescentar ou retirar versículos que você queira, contando que sua oração seja baseada totalmente na palavra de Deus. Amém? Filipenses 3, do 7 ao 21. Pega esses versículos. Filipenses 3, do 7 ao 21. Você vai orar, meditar, escrever a sua oração, entregar a sua oração ao Senhor. Lembrando que do 7 ao 21, você pode colocar todos os versículos que você quiser, você pode tirar algum. Se você quiser acrescentar mais, ainda pode acrescentar outros versículos da palavra. Isso aqui é só para te dar uma base, uma orientação do que você pode, como você pode falar para Jesus, que você escolhe Ele acima de tudo, que você deseja, que você quer ser honesto com Ele, que você quer a companhia dEle, que você quer confiar nele acima de tudo. Amém?
Então você vai falar para Jesus tudo, você deseja a companhia dele, você confia nele, você é honesto, você se importa, essa palavra que eu estou tentando lembrar. Você se importa com tudo que diz respeito a Jesus. É importante para você, você prioriza. Por isso que você está aqui hoje. Amém? E o nosso tempo de agradecimento, você vai me dar a resposta hoje, no seu tempo de agradecimento. O que você mudaria na sua vida se você fosse Deus? Responde para mim, o que você mudaria na sua vida se você fosse Deus? Você já culpou a Deus pelo que as pessoas lhe fizeram? Então responde aí nesse tempo de agradecimento. O que você mudaria na sua vida se você tivesse o poder, se você fosse Deus? Eu mudaria isso, isso, isso. E a outra, você vai me falar se você já culpou Deus por causa de pessoas. Você já, por exemplo, saiu da igreja, não quero mais ser crente, por desse povo dessa igreja. Isso é só um exemplo, né? Então, você já se revoltou contra Deus por causa de pessoas, do que as pessoas fizeram? Então, gente, pela sua resposta, responda com sinceridade. A primeira coisa diante do Senhor é sermos sinceros. Pela sua resposta, você vai descobrir o seu nível de gratidão. Se você perceber que o seu nível de gratidão está baixo, hoje você vai entrar diante do Senhor e clamar a Ele para que Ele enche o seu coração de gratidão. Se você perceber que seu nível de gratidão está alto, você vai agradecê-lo e você vai falar sobre essa questão com o Senhor com mais gratidão ainda. Você vai exercitar a sua gratidão agora, lembrando de motivos que você agradece a Ele. E depois você vai adorá-lo, adorá-lo. Por quê? Quando você está agradecendo, você já entrou em adoração. E adore, adore, adore o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Terminou todo o dia. Você tem todo o direito de ir lá e marcar o seu X. Não está fazendo direito, não marque o X. Seja honesto com você. Eu não tenho capacidade de avaliar, mas Deus está te avaliando, Deus está te vendo e Deus está te fortalecendo. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, neste dia, Pai. Neste dia eu agradeço ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor deu para nós. Eu agradeço ao Senhor, Pai querido, pelo Senhor estar nos ensinando a sermos honestos com o Senhor. Isso traz uma liberdade tão grande para nós. Isso tira o medo, Senhor. Nós podemos falar com o Senhor tudo o que a gente sente. Nós podemos nos derramar diante do Senhor. É tão maravilhoso saber que o Senhor nos entende, que o Senhor nos recebe e que o Senhor não fica chateado conosco quando nós nos derramamos diante de Ti. Porque o amor do Senhor é infinitamente maior do que nós possamos imaginar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a priorizar a Tua palavra. O Senhor nos ensina a priorizar a vontade do Senhor. O Senhor alinha a nossa vontade com a vontade do Senhor e tudo fica tão leve, Pai. Pai, que nós possamos confiar em Ti cada dia mais. Enche o nosso coração de fé. Ajuda-nos com a nossa fé, Pai, cada dia. Resgata-nos todos os dias da nossa vida para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós desejamos, acima de tudo, estar com o Senhor. Nós desejamos, acima de tudo, ouvir a Tua voz, ter intimidade e comunhão com o Senhor. Que o propósito da nossa vida, Senhor, é servir ao Senhor. O propósito da nossa vida é dar alegria ao coração do Senhor. E sem a manifestação do Senhor em nós, nós não somos capazes de decidir. Então, Senhor, ajuda-nos a ter decisões corretas, a tomarmos decisões perfeitas diante do Senhor e andarmos nos teus caminhos. Senhor, cada irmãozinho e cada irmãzinha, cada criança que estiver nesse propósito, Pai, que receba a visita do Senhor. Porque o Espírito Santo é aquele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre cada um de nós.
e que nós possamos transbordar essa presença aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos próximos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a presença do Espírito Santo esteja em você, sobre você e através de você, hoje e para sempre. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Fiquem com Deus, meus amados, e até amanhã, se assim o Senhor o permitir. Amém?